Viens entendre le maître qui t'appelle, qui joyeux veut travailler pour moi, au salut des âmes immortelles, annonçant Jésus mort sur la croix. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos chegando então no fim do ano, no fim do semestre, do trimestre, no fim da nossa revista. Hoje nós vamos estudar a 13ª lição. É um trimestre onde nós aprendemos sobre a fragilidade humana e a soberania divina. O estudo do livro do Jó, onde nós aprendemos bastante durante todo o trimestre, né? Aprendemos quem era Jó, aprendemos o drama de Jó, o lamento de Jó, a teologia dos amigos de Jó, quando Jó estava numa situação desconfortável, uma situação de prova, uma situação de sofrimento. Seus amigos chegaram com algum tipo de teologia para justificar essa situação de Jó. Aprendemos também, principalmente, como é possível manter-se fiel ao Senhor, apesar da dificuldade, apesar do sofrimento, apesar das provas. Aprendemos também que é possível resistir às tentações de Satanás, que podemos sentir, ele pode emitir ideias aparentemente confortáveis, no momento de grande desconforto, é que podemos resistir a essas ideias, podemos resistir, né? Podemos se mantermos fiel ao Senhor. Aprendemos que o Senhor se revela ao homem quando Ele quer. Hoje estaremos estudando, então, sobre a restauração do Jó, a restauração do justo. O título da nossa lição é Quando Deus Restaura o Justo. Então, Jó volta ao convívio social. Jó, que estava isolado, numa situação degradada fisicamente, espiritualmente, né? Ele volta ao convívio social. Jó volta até autoridade espiritual. Autoridade espiritual quer dizer que podemos conversar com o Senhor, podemos conversar com Deus, Deus pode nos responder, podemos interceder para o outro, Deus nos escuta. Jó volta a interceder para o próximo, ou seja, uma restauração total. O texto áureo da nossa lição, irmão, ele está em Jó, capítulo 42, versículo 10. E diz o seguinte: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto de antes possuía. A verdade prática diz o seguinte: a restauração de Jó, ou a restauração do ser humano, acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Vamos fazer a nossa oração, irmão, para que Deus permita que essa palavra encontre espaço nos nossos corações. Senhor nosso Pai, te agradecemos infinitamente por esse momento que permite que possamos ainda estudar a Tua Palavra.
Senhor, te peço de abrir cada coração que vai receber essa palavra, para que ele encontre espaço, Senhor, e que ela possa brotar, que ela possa permanecer, Senhor. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 a 17, que diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor diz a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra todos meus amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, o Bildade, o suíta, Ezofar, o nametita, e fizeram o que o Senhor lhe dissera. O Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas suas irmãs, e tudo quanto dantes o conhecerão. E comeram com ele pão em sua casa, e se conderam dele, e o consolaram acerca de tudo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada dele lhe deu uma peça de dinheiro e pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quésia, o nome da terceira Queren, Apuque. Em toda a terra não se achava mulher tão formosa como as filhas de Jó,
e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Muito bom, irmãos. Isso aqui é a nossa lição bíblica em classe. O objetivo geral da lição é mostrar o grande amor de Deus, evidenciar a prosperidade de seus filhos. E com objetivo específico, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Destacar a espiritualidade de Jó, demonstrar na intercessão pelos seus amigos. Comentar sobre a última estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. O comentário é dividido em 3 partes, irmãos. A primeira parte fala da humilhação de Jó. O Jó é humilhado. Jó se convenceu de que o seu próprio questionamento era injusto, porque ele conhecia bem Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Quando Deus lhe mandou o sofrimento, começou a questionar Deus sobre aquela situação, começou a lamentar, começou a questionar porque ele merecia isso. Então, Jó se convenceu dessa sua postura e se humilhou. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Se ele não era capaz de fazer ou de entender os planos de Deus para ele, por que direito ele tinha de questionar o caminho que Deus traçou para ele ter que passar por esse sofrimento? Se apenas uma criatura de Deus era capaz de impor o terror em Jó, como se importaria ele diante do Criador dessa criatura? Então, o sofrimento de Jó era muito grande, era nos extremos. Ele não conseguiu, com suas fraquezas, suportar de boca fechada, como qualquer um de nós. Até um certo momento podemos aguentar um sofrimento, depois de um certo momento a gente não sabe o que acontece. A reverência e submissão de Jó, em Jó capítulo 42, versículo 2. Jó demonstra sua atitude de reverência, a submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar como a sapiência divina. Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia o sábio propósito divinos. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora, sua atitude é humilde. Então, inicialmente, Jó questionava: por que tenho que passar por isso? Por que perdi tudo que Deus deu para mim? Por que tu me deu todas essas coisas e retirou de novo? Eu não deveria ter nascido. Ele fez vários questionamentos. Agora, uma nova experiência, demonstrada aqui, que Jó, ele tem uma atitude agora humilde. Como ouvir do meu ouvido, ouvi. Então, Jó, num certo momento, conversava com Deus. Deus falava com ele. Deus dizia algumas coisas para ele, o Jó ouvia.
E agora ele tem uma experiência nova. Agora tive os meus olhos, uma experiência nova. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. A palavra de Deus diz para nós que uma nova experiência, depois de ter ouvido a voz, agora uma experiência vivida. A segunda parte dos comentários da lição, irmãos, fala da intercessão de Jó. A ira de Deus. Tudo que a gente faz, tudo que o homem faz contra Deus, Deus enxerga e não tem nada de graça. Tudo que ele faz e seus amigos fizeram durante essa passagem de Jó pelas provas, Deus estava acompanhando. E Deus não podia deixar isso indiferente. Após ter dirigido a Jó, o Senhor volta para Elifaz, o Tamanita. Diz o seguinte: a minha ira se acendeu contra ti, contra os dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus se volta para eles agora, para dizer que tudo que fizeram, ele estava atento, ele estava acompanhando, e não vai ficar indiferente. O pecado dos amigos de Jó. Onde que está o pecado nisso? O fato de ter recomendado a Jó uma atitude, o fato de ter interpretado a situação de Jó com uma teologia própria. Então, o pecado dos amigos de Jó é relatado entre o versículo 7 e o versículo 9, que diz o seguinte. Primeiro, o Senhor chamou Elifaz, o mais velho. Então temos que cuidar sempre. Quando nós estamos num ambiente, liderando uma situação, quem dá conta do resultado é o líder. Nesse caso aqui, o Senhor chamou Elifaz, o mais velho. Ele chamou o mais velho. O pecado dos amigos de Jó foi exaltar a justiça de Deus. Apresentaram várias teologias para Jó. Então chamou o mais velho. Por isso precisavam da intercessão do homem, de Jó. A oração de Jó. Deus dirigiu-se aos amigos de Jó e aconselhou-o a irem ao patriarca para que este interceda por eles. A finalidade de Jó foi provada e aprovada por Deus. A fidelidade de Jó. Se Deus mostrou o caminho da reconciliação para os amigos de Jó, e tinha que passar pelo Jó, para que ele intercedesse por eles, é porque a fidelidade de Jó foi aprovada. Continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, ele que vai socorrer esses seus amigos pela sua oração, pela intercessão. A terceira parte, irmãos, os comentários da nossa revista, ela fala então da restauração moral e espiritual de Jó. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões morais e espirituais. Quando o Senhor dá o comando de intercessão para ele, ele dá a direção do sacrifício do holocausto a ele. A restauração de Jó nesse momento tem uma dimensão espiritual e moral. Ele ganhou de novo o moral de apresentar a Deus as súplicas em favor dos outros, não numa forma discreta, uma forma pública. Ganhou autoridade de dialogar com Deus, uma restauração espiritual.
A restauração social e material também acompanhou Jó, no versículo 11. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões sociais e materiais. Mas agora tudo vem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Da mesma forma que todo mundo viu ele, no estado degradado fisicamente, moralmente, socialmente, porque perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens. Agora, de uma forma pública, todo mundo conferiu o derramamento da graça sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto diante possuía. Versículo 10. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, restaura a vida moral, restaura a vida social, restaura a vida material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus. Então, irmãos, isso é mais ou menos a divisão do nosso documentário da revista, depois que lemos a leitura, fizemos a leitura bíblica em classe, Os comentários foram divididos em 3 partes que acabamos de tomar conhecimento. Mas sempre, irmãos, quando eu faço o estudo da lição, eu extraio algumas passagens. Extraí nessa passagem que nós estudamos hoje 3 trechos. Um trecho que fala do amor de Deus para o homem, um trecho que fala do amor ao próximo, um trecho que fala da restauração. O trecho que fala do amor de Deus para o homem, ele está em Jó capítulo 42, versículo 7, que nós já lemos. Jó capítulo 3, versículo 7. Que diz versículo 7, que diz o seguinte: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor diz a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ele segue dizendo assim: tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros e ide ao meu servo Jó. Ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverá eles aceitarem, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto. Então, o Senhor diz o seguinte: para não tratar os amigos de Jó conforme seus comportamentos, conforme suas loucuras, ele traça o caminho para resgatar Elifaz e seus amigos. Ele traça o caminho, o caminho da reconciliação, ou seja, o amor de Deus para o homem, que é sua semelhança. Ele não deseja, conforme Ezequiel capítulo 33, versículo 11, o Senhor não tem o prazer da morte do ímpio. Ele deseja a reconciliação. Ele é misericordioso. Então, a primeira parte que chama minha atenção, o versículo 7 ao versículo 8, que o amor de Deus, apesar de tudo que ele fez com seus amigos, ele traça a trajetória para a reconciliação. Ele estabelece a trajetória, que é pegar 7 carneiros, 7 bezerros, e levar para o holocausto, para receber a intercessão de Jó, para estabelecer a reconciliação com Deus.
Então, esse é o primeiro trecho que eu identifiquei, né, que é muito importante. O segundo trecho, o amor de Deus, o amor ao próximo. Como pessoas, precisamos ter o amor também aos próximos. Esse amor é relembrado aqui. Lembramos que durante todo o sofrimento de Jó, durante todas as provas, muitas pessoas rodeavam ele, um monte de pessoas acusavam ele de ter pecado, principalmente os seus dois amigos. Eles eram os principais acusadores que diziam para Jó: confessa logo teus pecados, né, para que tua situação muda. Outro dizia: amaldiçoa a Deus e morre. Apesar de tudo isso, a gente vê aqui que quando Deus recomendou para Jó orar para seus amigos, apesar de todas essas acusações que os seus amigos faziam, pontualmente, pelo amor que ele tinha para o próximo, Jó, ele fez essa oração para permitir o resgate dos seus amigos. Ele fez essa oração. Isso é demonstração de amor ao próximo. Apesar de tudo que o próximo pode fazer para nós, todas as acusações, todos os maltratos, todas as injustiças, temos que estar sempre aptos a interceder para o próximo. O terceiro trecho, irmão, a terceira passagem que achei interessante, essa passagem aqui mostra para nós o caráter humano, né? Temos ali o caráter humano, as pessoas querendo apedrejar com certeza que tem culpa. Muito comum hoje a gente vê justiça com as próprias mãos, justiça popular chamada, né? Quando alguém está no erro, as pessoas tendem a dar sentença de morte. Muito comum quando se pega um ladrão, quando se pega um assassino, quando se pega alguém que cometeu que violou uma lei, a tendência do povo é descarregar a ira, né? E fazer a justiça popular. Só que Deus não deseja isso. Deus não tem o prazer pela morte do ímpio. Ele tem o prazer que a pessoa se reconcilia, que volte dos seus caminhos, conforme diz Ezequiel capítulo 33, versículo 11. A outra imagem lá do lado esquerdo, ao lado direito, mostra o resgate. Deus está sempre apto a resgatar quem sai do caminho reto. Deus estabelece a trajetória para a reconciliação. No seu caso, o período do perdão, reconhecer que o Senhor Jesus é Salvador, o seu caminho da reconciliação. Deus não tem nenhum prazer pela morte da pessoa do jeito que está, sujo. O terceiro trecho, irmãos, que achei interessante, que eu separei, é a transformação de estado. De outra forma, a restauração. O que é a restauração no seu entendimento? Em que momento ocorre uma restauração? A restauração, para que haja restauração, é importante primeiro que haja uma obra. Tem ali algumas imagens, né? Uma imagem degradada de uma figura, uma imagem restaurada, uma imagem degradada de um móvel, uma imagem do mesmo móvel restaurado. Então, para que haja restauração, é importante que existe uma obra. É importante que existe uma degradação da obra. E quando a obra perde seu valor, ela sai da originalidade. Então, para ter restauração, tem que existir obra, tem que ter degradação. Além de tudo isso, tem que ter uma especialista apta a devolver a originalidade da obra. Além de tudo isso, tem que ter ainda os materiais. Além de tudo isso, tem que ter tempo e, finalmente, tem que ter aprovação. Porque não é possível pegar uma obra degradada, mexer nela e deixar ela num aspecto que não é aprovado. Não é possível dizer que houve uma restauração.
Então, para ter uma restauração, precisa de todas essas etapas. Além disso, a obra ser aprovada. Além de tudo isso, Jó passou pela restauração física, espiritual, ou seja, ele saiu do estado original dele, se degradou durante toda a época do sofrimento. Depois de toda essa degradação, perdendo seus bens, perdendo seu estado físico, o aspecto físico degradado, Deus o deu mais do que era. Ou seja, ele restaurou ele, voltou como ele era e mais um pouco, de acordo com o versículo 12. O versículo 12 diz o seguinte: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 16.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Então, além de toda a restauração, Jó voltou no estado que era antes e mais um pouco. Deve ser o desejo, irmãos. Achei muito mais interessante a passagem sobre a restauração, porque deve ser o desejo de cada um de nós buscarmos a restauração de Deus, que deve ser diferente da restauração que nós procuramos hoje, né? Hoje que nós procuramos a restauração física, que é fazer uma estética para corrigir o nariz, para corrigir os lábios, corrigir as orelhas, corrigir qualquer parte do corpo, né? Isso é a restauração física que procuramos hoje. É diferente da restauração que nós temos que procurar de Deus, porque nós somos seres criados por Deus. Ele conhece melhor o que é bom para nosso corpo, o que é bom para nosso espírito, o que é bom para nosso relacionamento com Ele. Então, temos que buscar a restauração espiritual, moral e física de Deus. É aquele que sabe até que ponto Ele pode nos restaurar e que Ele pode dar a mais para nós. Como em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 4, o oleiro faz o vaso de acordo com o gosto dele. O oleiro refaz um vaso quebrado melhor. Deve ser o desejo de cada um de nós. Nós temos que dizer para o Senhor: Senhor, eu estou me degradando. Eu sou preguiçoso, não tenho mais lido a palavra de Deus, não tenho mais orado pelo próximo, não tenho intercedido, e não estou louvando mais. Eu perco o amor pelo próximo. Senhor, restaura-me. O Senhor vai te restaurar espiritualmente. Temos que dizer: Senhor, estou vacilando. Eu sou um vaso em degradação. Restaura-me. Tem que ser o desejo de cada um de nós. Como certeza, Jó já desejava a restauração. A medida que estava sofrendo, ele estava desejando: Senhor, por favor, muda meu estado. Né? Já que não via essa mudança, ele desejava até que ele não tivesse nascido. Mas o nosso desejo no dia a dia deve ser que Deus nos restaure, porque nós temos várias falhas, né? Nós somos vasos do Senhor e de vez em quando a gente se degrada quando demonstramos nossas fraquezas do homem, fraqueza da carne, né? Nesse instante temos que buscar a restauração do Senhor. Ele vai fazer isso de acordo com o seu desejo. Como nós vimos que ele restaurou Jó, pode nos restaurar espiritualmente, renovando nosso relacionamento com o Espírito Santo. Pode nos restaurar moralmente, pode nos devolver uma autoridade que nós perdemos, pode nos restaurar espiritualmente, financeiramente, pode nos restaurar materialmente.
Então, não podemos desanimar. Só que o mais interessante não é buscar a restauração física e material. Temos que buscar primeiro a restauração espiritual, que é a primeira que Jó recebeu. Porque quando ele recebeu a autoridade de orar, interceder para os outros, né? Ele recebeu a autoridade, a restauração espiritual. Isso ele fez publicamente. Então, uma restauração moral. Em conclusão, então, irmãos, nós aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Todo esse semestre, esse trimestre, nós aprendemos isso. Jó era justo, passou pelo sofrimento. Elifaz e seus amigos eram injustos, eram ímpios, mas estavam com sua saúde física. Não perderam nenhum bem. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois tudo faz parte de um universo governado por lei e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas de linha habitualmente que ele atua. Acreditamos que ele opere, né, de acordo com a sua vontade. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Então sempre tem um motivo pelo qual Deus nos traz uma situação, nos põe numa situação, né? Principalmente quando nós somos os filhos dele. Ele sabe o que ele faz em nossas vidas, ele sabe em que momento nos devolver além do que a gente tem, o que tinha, ou além do que a gente merece. Agradeço muito os irmãos por esse momento que tem nos escutado, essas aulas que a gente está fazendo nessas condições, está ministrando nessas condições. Esperamos que Deus tenha dado um crescimento, tenha concedido um crescimento espiritual, né? Graças a essas aulas que estamos dando por esses meios. Queria também desejar para os irmãos, porque essa é a nossa última aula, um ano 2021 próspero, um ano melhor para todos nós, para todas nossas famílias. Um feliz Natal, que Natal seja um momento de reflexão para nós, para nossas vidas, para tudo 2020 que passou, para tudo que nós vimos, para tudo que nós vivemos. Então, aproveito para encerrar essa aula desejando uma boa entrada de 2021. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que nos concede saúde, prosperidade, restauração, como acabamos de ver, e que a gente possa seguir assistindo às aulas no próximo ano, de preferência presencial. Vou fazer então uma oração para concluir essa aula, irmãos. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, que tu permitiu que possamos escutar essa aula. Senhor, te peço de abençoar cada um que vai escutar, cada irmão, permitir que essa lição traz transformação nas suas vidas, nas nossas vidas. Permite que nós possamos buscar a restauração de forma permanente, primeiramente a restauração espiritual, depois o Senhor sabe na dimensão social, na dimensão material, na dimensão financeira, o que cada um pode ser mordomo. Senhor, dá-nos saúde, dá-nos prosperidade espiritual, crescimento espiritual para o próximo ano. Permite que a gente se mantenha fiel a Ti, estuda a palavra de Deus, nos compromissos da Tua casa, ser louvado porque Tu nos ama, em nome de Jesus. Amém.
entends le maître qui t'appelle, qui joyeux veut travailler pour moi, au salut des âmes immortelles, annonçant Jésus mort sur la croix. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. Viens, j'entends les âmes gémissantes. Penche-toi sur les pécheurs perdus. Autant-leur tes mains compatissantes et conduis-les au Seigneur Jésus. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. Quand viendra le jour des récompenses, nous paraîtrons devant le Seigneur. Il dira dans sa condescendance, oui, c'est bien fidèle serviteur. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai avec joie. Parle-moi, parle-moi, et je te répondrai, envoie-moi. Et je te répondrai, envoie-moi.